Porque assim, quando a gente precisa dos irmãos de santo, eles deslocam da casa, param as atividades, vêm ajudar a gente. Então, quando eles chamam, a gente tem que voltar para ajudar também. É recíproco, porque candomblé é assim, uma mão, né? Você ajuda, você é ajudado, os irmãos vêm, a gente vai para casa dos irmãos, para os parentes, para os sobrinhos, para os amigos. E assim a gente vai fortalecendo a raiz, a amizade, as casas, um ajudando o outro. Porque nada na vida se faz sozinho. É uma comunidade grande, né? Ah, sim. Nós temos muitos irmãos de santo aqui. Porque assim, que nem quando minha mãe de santo teve um êxodo aqui, saiu muito filho de santo, muita gente. Então a gente dependia de Oroni, ele vinha com os filhos de santo dele, trazia o pessoal todinho. Então a gente foi acostumado a fazer isso. Quando tinha coisa nas casas dos irmãos, dos filhos, a gente ajudava. E quando a gente precisava, todos vinham para cá. Ou era função, ou era candomblé. Então, fomos fazendo essa a amizade, né? Porque tudo é companheirismo. Tudo que se faz no candomblé precisa um do outro. Ou do filho, ou do irmão, ou de parente, ou de amigo, para poder fortalecer o ebé. Olha, mais ou menos umas 20 casas. Porque temos casas na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, em Osasco. Praticamente todo lado de São Paulo tem uma casa. Ou é de filho, ou é de primo de santo, ou é de irmão de santo. Em todo canto que você procurar casa de parente nosso, a gente tem. Ou por amizade, ou por afinidade, ou por consanguinidade de orixá. E assim a gente vai ajudando e sendo ajudado. Bom, meu nome é Edmilson. Eu sou contador nas horas vagas, no meu lado civil. No candomblé, eu nasci nessa casa. Meu pai era ogã da Ialorixá, mãe Zefinha do Oxum, desde o tempo que a casa ainda era na zona leste de São Paulo. E quando ela transferiu o terreiro para a Zona Sul, meu pai veio junto. Aí ele conheceu minha mãe, trouxe para morar dentro da casa, casaram e todos os meus irmãos e eu nascemos aqui. E aqui fiquei. Minha mãe, depois de um certo tempo, mudou daqui, foi para outro bairro, outra casa, e eu continuei, permaneci com a minha mãe de santo. Que foi praticamente a mãe que me criou, né? Criou todos nós. Ela teve uma filha carnal, mas muitos filhos de criação. A maioria dos filhos de santo daqui, que hoje permanecem no terreiro, ela teve uma criação direta ou indireta. Que vieram adolescentes, já crianças também, ela acabou de criar. Ela não era só uma mãe de santo, né? Ela era mãe carnal, mãe de criação, amiga. E muitos permaneceram aqui. Quem é a filha carnal dela? Mãe Maria das Dores deu a mim, a atual dirigente da casa junto comigo. São dois dirigentes. Porque assim, na tradição do Ebá, sempre precisa de um pai e uma mãe. Nunca é uma pessoa sozinha. E sempre foi assim. Eu ajudava minha mãe de santa a tocar a casa. Aí, depois do falecimento dela, a filha dela tomou posse da cadeira de Ialorixá, cadeira número 1 da casa, e eu permaneci ajudando ela. Então, sempre precisa de uma figura masculina e uma figura feminina. Porque, assim, na falta de um, sempre tem o outro. Os rituais do Ebá são sempre assim. Algumas partes só o homem pode mexer, outras partes só a mulher pode mexer, outras partes só os dois podem mexer. Então tem essa diferenciação. Um ebori, que a gente fala, comida para a cabeça, sempre precisa das duas pessoas. Que é o fortalecimento, o I e o Yang, né? As duas partes do que complementam uma só. Então, em tudo que a gente faz, a gente sempre coloca as duas pessoas. O senhor foi confirmado com quantos anos? Com 7 anos.
7 anos. Uma porque eu também tinha muito problema de saúde e o médico não achava o que que era. Porque o candomblé é assim, ou você entra pelo amor ou pela dor, você que escolhe, né? Algumas pessoas entram porque é bonito, porque vê roupa bonita, vê o orixá dançar, se agrada pelo tambor, pelas cantigas. Outros não, por doença. No meu caso foi por doença. Então, como o médico já tinha feito um monte de exames, um monte de tratamento e não deu jeito, aí minha mãe de santo falou assim, vamos botar esse menino para dentro do candomblé. Isso aconteceu com meu irmão também. E depois que eu fiz santo, tinha 7 para 8 anos de idade, nunca mais tive problema nenhum. Nem de saúde, nem de cabeça, nem financeiro, nada. Minha vida foi de vento em popa. E o que passava pela cabeça do senhor com essa idade que estava acontecendo com o senhor? É assim, eu sempre gostei do candomblé. Quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, eu tive um sonho, onde eu chegava aqui andando pelo terreiro, e cada canto da casa eu encontrava um orixá. E eles iam me empurrando para a beira da mina, que é um lençol d'água que nós temos aqui. E foi fazendo aquele... Eu fui ficando ao lado daquela roda de orixá, e aquele monte de orixá, e eu fui ficando assustado. Aí nisso abri a passagem, a Oxum da minha mãe de santo. Eu via ela vestida de Oxum, claro. E ela falava assim, você foi escolhido. Eu falava, escolhido para quê? Nisso eu acordei. Mas eu já sabia o que eu queria. Eu sempre fui uma criança muito decidida. Eu já sabia que eu nasci para o candomblé. Eu fui escolhido para o candomblé. Não sabia decifrar para quê, nem o porquê. Mas era uma coisa que eu sempre soube, sempre gostei, sempre quis. Foi ficar no candomblé. Que legal isso, né? Já de novinho ter essa Já, desde criança. certeza. E, bom, o senhor comprou um terreiro já... Qual que é o nome tradicional, senhor? Babamim Janiceaum. Todo mundo me conhece por Pingo, né? Desde criança. Foi minha mãe de santo que colocou esse apelido, que eu era pequenininho e gordinho. E fui crescendo e todo mundo me conhecendo por Pingo e por Pingo ficou. Já virou praticamente minha alcunha, né? Não, eu já nasci aqui, nessa mesma casa, nesse mesmo bairro, e hoje permaneço. Que bairro é esse? Jardim Campo de Fora. Hoje chamam de Jardim Germânia, mas sempre foi Jardim Campo de Fora, né? É perto de qual bairro aqui? Nós ficamos no meio do Jardim Vaz de Lima, Parque Santo Antônio, Capão Redondo, estamos no miolo. E aí a gente fica ladeado desses bairros, né? O senhor nasceu em que ano? Em 1977. Muita coisa aconteceu aqui, né? Ah, já. Muito. Muita alegria, muito choro, muita tristeza, muita alegria. Muitos filhos vieram, muitos filhos foram. E assim a gente vai tocando. Porque candomblé é essa constante, né? Às vezes a casa está cheia de gente, aí depois vai dando um êxodo. Uns param por saúde, outros param porque não eram o que queriam. Aí a casa fica vazia, depois vai enchendo, lotando, depois começa tudo de novo. O candomblé é sempre essa vertente, os altos e baixos, né? E assim a gente vai levando. E o senhor acompanhou aqui a construção da casa? Não, quando eu nasci, eu acompanhei assim, benfeitorias, né? Porque quando eu nasci, muita coisa já estava feita. Barracão já estava feito, quarto de santo já estava feito. Eu acompanhei assim, ampliação, modificação, mas a fundação mesmo não, porque eu já não era nascido na época, né? E o que o senhor lembra aqui de uma casa que aconteceu? Olha, o que eu me lembro aqui é que só existia casa aqui, né? Na avenida não tinha asfalto, não tinha praticamente casa ao redor, era muito mato, muito pé de árvore. Todas essas casas da redondeza vieram muito depois.
Era um barro, uma lama esses aqui. Que a gente só vivia com o saco nos pés para poder chegar na avenida lá embaixo. Que não tinha transporte que passava na porta, só na avenida principal. Aí a gente saía, dia de chuva ninguém conseguia sair direito, né? Era aquele horror. E a gente saía correndo por aí para brincar nos pés de árvore. Aqui na rua de trás tinha um pé de iroco enorme, onde Ossan morava ali, né? A gente conseguia ver Ossan dentro, em cima do pé de árvore. E a gente corria por ali. Ia caçar passarinho, pegar ovo, correr atrás de bola no meio do mato, que era muito bom. Aí depois foi chegando o pessoal, construindo as casas, destruindo nossas ervas, nossas matas, o rio que tinha aqui, que aqui não tinha água encanada. E só tinha a mina, mas a gente também utilizava um rio, que hoje em dia é um córrego, depois que o pessoal construiu casa na beira do córrego e os esgotos foram para lá, virou esgoto, a céu aberto. Mas era um rio limpo, tinha peixe, tinha caranguejo, e a gente ia brincar também nesse rio. Era muito bom aqui. Aí o bairro acabou crescendo em torno da casa? Crescendo em torno da casa. Quando minha mãe de Santos chegou aqui, em 71, mais ou menos, que a casa foi transferida para cá, 70, 71. Só existia aqui uma casa no topo do morro e a padaria lá embaixo. E o resto era tudo mato. A casa aqui tem essa mina. Todo mundo do bairro, que demorou uns 15 anos depois que começou a crescer, para chegar água encanada, luz. Então, quando faltava água no bairro, todo mundo vinha para cá para pegar água, fazia fila nessa beirada de mina. Todo mundo com seu baldinho. Isso era o dia inteiro. Começava de manhã a pegar água até a tarde. Festa de Cosme e Damião, que minha mãe de santo sempre foi tradicional aqui. Ela distribuía roupa para as crianças do bairro, fazia a refeição das crianças, brinquedo. Então a gente viu praticamente todo mundo crescer aqui. Hoje são pais de família, alguns ainda vêm até aqui, mas outros ainda passam pela porta e cumprimentam a gente. Então a gente viu a criançada ficar velha e crescemos junto também, né? Porque vai modificando a cabeça do pessoal. E a gente viu todo mundo crescer. Hoje, o que era criança já é velho, já tem seus filhos. Os filhos também vêm aqui, festa de Cosme. Então, a casa aqui ajudou muito o bairro. Porque nem toda casa tinha poço. Acho que eram uma ou duas, mas quem tinha poço não servia a ninguém, né? Então, todo mundo se servia daqui. E também o senhor cresceu também numa época aqui, no terreiro, que foi a década de 90, né? Foi. No final da década de 90, sim. Essa região foi apelidada de Triângulo da Morte, né? Sim. Aqui foi... Assim, nós aqui do bairro nunca tivemos problema com ninguém. Nem com bandido, nem com polícia. Andávamos dia e noite aqui sem problema, sem... Íamos para os candomblés, não tinha condução, voltávamos a pé de madrugada. Então, e até os bandidos que viviam na região cresceram praticamente entrando aqui, comendo doce, chamavam minha mãe de santo de mãezinha, todo mundo aqui no bairro conhecia como mãezinha. Então a gente nunca teve problema. Nem com quem era bom e nem com quem era ruim, né? Então a gente não sofreu muito, nem viu, vamos dizer assim, o efeito dessa violência que existia no bairro, mas existia. Não sei se a gente era protegido pelos orixás ou pela influência que a casa tinha, mas a gente nunca teve problema. Nem quando saía, nem quando voltava, nem para estudar. Nunca teve problema aqui. Nem polícia bater aqui? Nunca. Já tivemos casos de irmão de santo, parente mesmo, que estava tocando no meio do candomblé ou de festa de espírito. A polícia parar porque os vizinhos reclamavam, ou porque tinha denúncia, tinha que parar o candomblé, explicar para a polícia, aí retornava.
Mas aqui, nessa casa, nem em outra da minha mãe de santo, nunca teve problema de baixar a polícia, quebrar tudo, parar o candomblé, levar... Não, nunca, nunca, nunca. Muito pelo contrário, os policiais que eram do bairro vinham se consultar, alguns eram filhos de santo, acabaram vindo conhecer a casa e ficaram, mas de terminar candomblé, de parar, nunca. E digo, muitos que eram bandidos se redimiram, né? Deixaram a bandidagem. Hoje não frequentam, porque saíram de São Paulo, outros nem vivos estão mais, mas muitos saíram da bandidagem. Tinha um pai de santo aqui próximo, que era o finado Zé Mauro, já faleceu também, e não continuaram a casa. E tinha outro que, no Vaz de Lima, que também a gente ia para lá ajudar ele a raspar os iaô, tirar iaô da obrigação, que depois ele mudou para Recife e depois faleceu. Não sei se tocaram a casa, mas o terreiro daqui está fechado hoje em dia, né? Ele ficou com 2 casas. Aí como ele ficou de idade e aí não tinha quem tocasse a casa mais com ele, ele pegou e mudou para Recife. E os filhos de santo dele não quiseram mais tocar a casa. Mas aqui nessa região éramos nós, Zé Mauro e o Miofá. Tinha uma filha de santo também que tinha uma casa aqui a uns 1 quilômetro daqui, que era a Fernanda. E hoje em dia ela toca a casa dela na 3ª divisão, zona extremo leste de São Paulo. E a gente vivia lá. Ela vinha para cá, ajudava a gente a tocar. Aí na outra semana ela tocava, a gente ia todo mundo para lá e vivia nesse intercâmbio. O axé, a raiz, está plantada aqui. Não seria viável tirar toda uma estrutura de um terreiro, porque assim, muitos que foram para o interior não tinha casa própria. Ou era casa alugada, casa emprestada, casa invadida, e construíram o terreiro nesses terrenos. Aí, como conseguem casa, vão para o interior, porque assim, a gente precisa das nossas ervas. Hoje aqui, a gente tem dentro do quintal, porque o quintal é grande, tem nossas árvores sagradas, nossas ervas, uma emergência. Mas assim, algumas ervas a gente não tem como achar em lugar nenhum. Então a gente tem que pegar o carro, quem tem carro precisa de alguém que leve até o interior de São Paulo para ir para a mata, para colher essas ervas que vai fazer parte dos nossos rituais, que é o nosso sangue verde que a gente precisa. Então, muitas casas não têm esse espaço que nem a gente tem, para plantar as árvores que precisa. Hoje em dia a gente ainda consegue ter essa estrutura. Para uma emergência, um banho, chega um filho com uma dor, uma coisa, a gente tem as nossas ervas para o nosso band-aid espiritual. Mas muita casa já não tem. Então, eles juntam o útil ao agradável. Então, vão para o Imbu, vão para Cotia, onde tem mais espaço verde que possa fazer essa ligação, que a gente vai dizer, né? E você acha que isso pode mudar a relação do candomblé com São Paulo? Você acha que isso muda alguma coisa? A urbanização hoje em dia está meio difícil. Para você entregar um ebó, primeiro pela marginalização do candomblé, né? Porque tudo que é cultura negra é marginalizada. Primeiro, desde o tempo da escravidão, que negro não tinha alma, né? Negro era tratado como um animal. Tanto que eles traziam as negras para amamentar o filho dos brancos. Utilizavam como vaca. Porque como não tinha alma, era o objeto. Eu comprei. É minha vaca de presépio, então eu vou alimentar. Então tudo que é relacionado ao negro é marginalizado, porque já que ele não tem alma, ele é adorador de quê? Do demônio. Então, se a gente vai fazer uma entrega de um ebó, você está fazendo magia, você está fazendo macumba. Então, tudo que o negro vai fazer é ruim. Por isso que muita casa vai para o interior. Porque você vai fazer um ebó, uma limpeza de corpo, numa mata, é mais fácil que você fazer na cidade e levar para o interior. Então, já estando no meio do mato, é mais fácil, né? Aí, assim, o São Paulo foi crescendo, foi virando concreto, os matos foram acabando,
E a gente foi perdendo esse espaço que é o sagrado nosso. Então fica mais difícil hoje em dia. Há 7 dias atrás nós fizemos a festa de Oxum, que é um ritual que a gente faz para a nossa mãe, fundadora da casa, Oxum. E a gente faz o presente de Oxum, que é um presente com flores, com perfume. Para levar esse presente para a água, é uma logística que você não faz ideia. É horário, é quem vai levar, como vai levar, o tempo de ir levar e trazer o Oxum de volta, porque o Oxum acompanha esse presente. Então, vira uma logística meio inviável. Por isso que muita tradição do candomblé foi se perdendo. Porque não tinha essa logística toda para levar para o mato, trazer o orixá, levar ebó. Então, isso vai afunilando a nossa cultura. Fica muito difícil. Do candomblé? É que o candomblé ele foi se moldando, né? Ele foi se moldando conforme a estrutura que a gente tem. E como é uma tradição de ancestralidade, de resistência, a gente vai acabar se moldando também o que vier, né? Hoje em dia tem legislação que proíbe venda de animais para coibir o candomblé. Mas a gente vai se adaptando. Ou entrando com liminar, em cima de liminar, para conseguir nossa tradição, segurar nossa força, ou a gente vai na resistência. Vai puxando daqui, puxando lá, a gente vai se moldando a que a sociedade vai mostrando para a gente. É difícil, mas não é impossível. Quando se tem fé e acredita no que faz, a gente vai se moldando. O candomblé é resistência? É resistência. Sempre foi. Resistência a quê? Resistência ao racismo, resistência à intolerância, que eu não gosto da palavra intolerância, porque eu não quero ser tolerado. Né? Eu quero ser respeitado. Porque já que a gente respeita toda forma de cultura, toda forma de religião, também quero ser respeitado. Mas é uma palavra que a gente tem que engolir, que é a intolerância religiosa. A gente vai resistindo ao tempo, aos percalços que vai acontecendo na vida. Sim, são muitos setores que são contra o candomblé, por ser uma cultura e uma religião negra. Né? Tanto que já falaram que tentaram mostrar que candomblé não era religião. Mas provamos por A mais B que é uma religião. Somos monoteístas. Nós temos um Deus só. Pode ter outro nome, mas é um Deus só, o Dudua. O Batalá, o Oxalá, como queiram falar, mas é um orixá só, que rege os nossos 16. Então a gente é uma religião. Então toda hora aparece uma coisa que para minar o candomblé, para minar a nossa religião. E a gente vai na perseverança, sempre para poder não cair. Ou é por N fatores. Né? E o senhor acha que o candomblé também, essa resistência do candomblé contra o racismo, ele também extrapola o candomblé? O senhor acha que resistir dentro do candomblé, o senhor está resistindo por uma sociedade melhor, também por racismo em outras áreas? Ah, sim, porque o candomblé é uma religião de acolhimento. Você não vê discriminação no candomblé, nem contra negro, nem contra mãe solteira, nem contra homossexual, nem contra deficiente. É uma religião que acolhe. O que aparece a gente abraça, em prol da religião e em prol do ser humano como um todo. Que nem as outras religiões, se você é homossexual, você tem que... Ou você não participa, ou você esconde sua opção, ou se você é mãe solteira, você é vista com maus olhos. Se você tem uma conduta que não segue os padrões do escrito no livro pelos homens, você tem que ou se afastar, ou seguir a regra, pular no quadradinho. O candomblé não. Candomblé tem suas regras? Tem. Tem sua tradição? Tem. Mas ela não discrimina.
ela acolhe. Mas o que tem de demônio no candomblé? Para nós não existe demônio. O candomblé ele é livre escolha. Você escolhe o seu caminho. Nós direcionamos. Você vai por esse caminho que é o caminho do bem, que é o que vai te crescer. Mas você tem o livre-arbítrio. Se você quer fazer, você não vai participar. Nós vamos direcionar. Olha, ou você vai seguir pelo caminho do bem, ou você vai servir o caminho do mal. Mas nós não temos demônio, nós não temos diabo. Isso é coisa do catolicismo. Que eles inventaram isso para prender a pessoa na religião deles. Olha, se você não adorar o nosso Deus, você é do diabo. Nós não temos diabo. Nós não acreditamos em diabo, não existe demônio, não existe... Existem energias negativas ou energia positiva, mas diabo não existe. Aqui no candomblé não trabalha com diabo, com chifrinho, com garfo, com fogo. Se você não adorar a Deus, você vai descer. Não, a gente não acredita nisso. Isso é balela. E o senhor costuma sair vestido bonitão desse jeito na rua? Costumo, não tem problema. E como as pessoas te olham? Alguns estranham, outros olham, como se fosse um ET entrando no ônibus. Mas eu não ligo. Cada um com a sua crença, cada um com o seu pensamento. É que, assim, esse negócio de macumba, de feitiço, de magia, adorador do diabo, está tão enxertado na memória da população como um todo, porque isso começou no catolicismo. Tudo era do diabo, tudo era do diabo. Aí veio o evangélico, pegou essa veia, que é um braço da Igreja Católica, e só fortaleceu. Então todo mundo acredita nisso, que se comer uma bala de Cosme Damião, o demônio vai estar pulado nas tuas costas, vai te morder, né? Então todo mundo olha. Até se você é um enfermeiro e anda de branco, o pessoal fica pensando, será que é enfermeiro ou será que é macumbeiro, que eles falam, né? Mas eu não ligo. Nunca sofri nenhum tipo de retaliação, nem xingamento. Mas eu não acredito que vá me ferir. Eu não ligo. E para uma pessoa que é um sacerdote, um filho santo, e que às vezes tem um receio de sair com a sua roupinha branca na rua, o que o senhor falaria para ele? É que assim, muitos ainda têm medo de retaliação, outros têm vergonha de mostrar sua religião. Eu acho assim, sua religião é sua força. Sua religião é seu escudo. Se você tem vergonha de... Eu não estou dizendo assim de ficar gritando, eu sou do candomblé, obrigar a pessoa a acreditar na sua religião. Mas assim, se você tem vergonha da sua religião, você não pode estar dentro de uma religião. Então não tem que ter vergonha. Você tem que seguir. Não vou dizer que você vai ficar fazendo campanha para trazer ninguém para o candomblé. Porque religião você escolhe, o seu coração escolhe. Mas já que o seu coração escolheu, você ter vergonha de falar de uma religião que é sua, você escolheu, você abraçou, eu acho que não é certo. Tem muito caso de que a pessoa do candomblé pergunta qual a sua religião? A pessoa fala católico. Sim. É porque assim, isso também é cultural. Porque o candomblé também sempre foi muito perseguido. Vamos dizer, o tempo do quebra-quebra. Todo mundo que era de casa de candomblé era perseguido. Então, muitos, o que você falava? Eu sou católico. Tanto que a Umbanda cresceu mais muito tempo em São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? Ela utilizava as imagens católicas para cultuar o orixá. Fazia o sincretismo. Oxum, Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes e assim por diante. Porque quando chegava a polícia, o que você está fazendo? Não, estou adorando Nossa Senhora. Tinha um altar lá com Nossa Senhora, Jesus Cristo, São Benedito, São Bento, porque... Então isso, todo mundo foi crescendo, isso vem dos avós, passando para o pai, para o filho. O que você é? Católico. Eu não vou dizer que eu sou do candomblé, porque eu vou ter uma retaliação.
Aí isso muita gente até hoje cultua. Eu sou batizado na Igreja Católica, não frequento. Eu vou dizer que eu sou católico? Eu fui batizado, eu não sou católico. Eu sou um afrodescendente. Dentro da cultura afrodescendente, eu sou do candomblé. Você pode ver as pesquisas do IBGE. Quanto católico te fala, o Brasil é o país mais católico do mundo. Quantos por cento é do candomblé que não fala? Muitos. Porque vem dessa cultura, passando de pai para filho, de filho para neto, neto, bisneto, vira candomblé, é do candomblé, feito, raspado, mas fala que é da Igreja Católica. Ou por medo, ou por tradição. Aí na cabeça dos outros a gente não pode entrar. Né? Por que falam, mas muitos falam. E é do candomblé. Isso é confirmado desde os 7 anos de idade? Desde os 7 anos do candomblé. Aí eu estou imaginando agora o senhor na escola. Como é que era? O senhor chegou, assim, imagina o senhor novinho, uns 10 anos de idade, assim. Candomblé na escola, como é que era isso? Eu nunca tive problema na minha época, porque assim, eu cheguei careca, com quelê no pescoço, todo de branco. A minha professora era de religião católica, ela dava aula de catolicismo na igreja, na escola, mas ela também respeitava. Antigamente tinha um respeito mais pelas religiões do que hoje em dia. Que hoje em dia é um evangélico, pseudo-evangélico, não vamos generalizar, porque todo lugar tem gente safada, né? Mas eles respeitavam mais, ou por medo, ou por respeito, mas não mexiam muito. Criança é bicho curioso, né? Aí queria puxar minha touca para saber por que eu estava careca. Mas eu nunca tive problema, nem perseguição, nem por preconceito, nem nunca fui maltratado. De vez em quando alguém roubava meu boné, né? Mas era por micagem de criança mesmo, bagunça. Mas eu nunca tive problema. E todos sabiam qual era do candomblé. Porque a maioria das crianças, como o bairro só tinha um colégio, agora não, tem 5, 6 colégios no bairro. Era um colégio, então todo mundo conhecia todo mundo. Então todo mundo chegava e falava assim, olha, ele é lá da casa da mãezinha. Em que colégio você estudou? No Miguel Mota. Otoniel Mota, desculpa. Que agora tem o Miguel Munhoz também. Então toda a criançada aqui do bairro, todo mundo se conhecia. Já sabia que a gente era daqui, da casa da mãezinha. E via de branco, eu não ligava. As professoras também moravam no bairro. Pelo que eu percebi, a casa teve uma referência muito grande, né, no bairro. Sim. O senhor sempre fala isso, né? Sim. Todo mundo conhecia e tal. Todo mundo E conhecia. hoje, mudou muita coisa? Como é a relação com o bairro hoje? Não mudou muito, não. Todo mundo sabe, todo mundo respeita. Pela imagem que a Yalorixá Zefinha, a mãezinha, como todo mundo conhece, ela teve no bairro. Então todo mundo, os que são novos no bairro, acabam conhecendo a gente, não frequentam, mas respeitam. Os antigos do bairro conhecem a gente muito bem. Então é uma relação muito boa. Nunca tivemos problema com vizinho, com filho de vizinho, neto de vizinho, nunca. Ah, é muito bom conversar no terreno, não tem problema nenhum com a vizinhança. Não. Porque assim, a gente sempre respeitou o espaço e eles sempre respeitaram. Tanto que aqui tem 3 igrejas evangélicas que rodeiam o bairro. Muitos que frequentam a igreja já frequentaram aqui, não como filho de santo, mas vinham em candomblé, vinham em festa. Os pastores daqui, das igrejas, conhecem a gente. Às vezes o filho de santo chega, a rua está cheia, estaciona na porta deles. Aí eles vêm aqui, batem na porta, oh, pode tirar. Aí a gente avisa, vai lá e tira. Às vezes a igreja está cheia, coloca na nossa porta, a gente pede para tirar, para poder estacionar, eles tiram. Então, a relação é assim. Você tem respeito se você dá respeito. Se você tem o seu espaço e respeita o espaço alheio, eles respeitam o seu espaço. Então, é aquela troca. Então, a gente nunca teve problema. Mas nem sempre é assim também, né, pai? Tem lugar que dá o respeito, mas É assim. atritos acontecem. Também vai da cabeça do pessoal, né? Tem casos que eu conheço, alguns conhecidos, não é parente de santo, que
a casa chega depois da fundação de alguma igreja e a cabeça da igreja tem outro lugar, outro canto, outra vertente. Eu tenho que reinar pleno no bairro. Se não for da minha igreja, não vai ficar. Tem muito caso assim. Mas aqui a gente nunca teve problema. Mas tem bastante filho da casa daqui do bairro? Tem, tem. A casa tem quantas pessoas, mais ou menos? Hoje em dia uns 40 filhos de santo. Alguns frequentam muito a casa, outros só vêm na festa, mas em torno de 40 filhos de santo. Que moram perto, vamos dizer uns 10. O resto vem da Zona Leste, da Zona Norte. Então, como a distância da casa deles para cá é muito grande, a gente só vê ele mesmo em função. Ou no dia da festa, né? Dia que tem toque aqui, a casa lota. Nem todos começam a função do começo, porque trabalham, ou porque moram longe, porque não pode deixar os filhos em casa, por causa de marido, mas na festa sempre estão aqui. E essa casa aqui tem uma coisa muito especial, em várias coisas, né? Hum. Mas uma delas é ali no quintal ali. O que vocês têm? É a mina, a nossa fonte sagrada. É o quê? Nossa fonte sagrada, a mina da Oxum. É um lençol d'água que nós temos aqui. Essa mina, como a mãezinha criou muitos filhos de santo aqui, tinha uma Ialorixá Geralda. Ela estava para casar e ela escolheu o canto da casa, né? E o Oxum falou assim, que não era para construir nessa parte direita da casa. E sempre bicho teimoso, né? Sempre tem aquele filho de santo que é tinhoso. Eu vou fazer. E ela resolveu fazer, pediu para o marido que a fundação da casa tinha que começar ali. E ele furou um metro de água, 1 metro de profundidade no canto que nasceu a mina. Aí começou aquele burburinho d'água no chão. Aquilo, no fim do dia, começou a crescer a água, e estourou um olho d'água. E carregou todo o material de construção dela. E ali ficou aquele lençol d'água. Foi abrir, minha mãe de santo abriu mais o quadrado e ficou até hoje. Tem 40 e poucos anos aquela mina. Nunca secou. É o nosso bem. Ai, é um mistério. Agora a gente não sabe se é por parte do orixá ou se a ciência explica, mas é a nossa base. Ali a gente tira água para banhar os filhos de santo, beber, lavar o orixá, fazer nossos rituais. E aí, nunca secou, e espero que nunca seque, que Oxum nunca deixe secar, porque é o que ela deu de presente para a gente. E continua. Nossa fonte de água, nossa fonte de vida. É a representação máxima de Oxum para a gente, né? É a água, é a vida, é o ciclo. É o que limpa nosso corpo e nossa alma. É a nossa mina. E a casa é dela? A casa é dela. Minha mãe de santo era de Oxum. A casa é de Oxum. A atual mãe de santo da casa, que é filha carnal dela, é de Oxum. Eu nasci no Odum de Oxum. Então Oxum sempre circulou entre a gente. É ela que uniu a gente, é o que permanece unindo a gente, é o que cobre o filho de santo, é Oxum. É a água da nossa placenta. É Oxum, sempre Oxum. Nossa casa vem da raiz do Xangô pernambucano, sítio do Paiadão. Mas é na Goebá. O que é o Ebá? E vem da cidade de Abeokuta, na África, cidade de Iemanjá. Uma negra africana veio como escrava para o Brasil da nação de Iemanjá, que é a Abeokuta, na África, para o estado de Pernambuco. E ela comprou, como ela conseguiu a forria dela, ela conseguiu juntar dinheiro e comprar um sítio.
em Beberibe, linha do Tiro, em Recife. E ela fundou o sítio de Paiadão. Por quê? Tinha o filho dela, Adão, do Nascimento Costa. Ele fundou essa casa, que foi fundada para Iemanjá, porque é um orixá da terra de Abeokuta, de onde veio essa negra Ifá Tinuqué, que ela veio para o Brasil. Então, é fundar esse coisa. Com a morte dela, Adão tomou conta do sítio. Esse sítio virou praticamente um quilombo, que todos os negros de outras nações iam para dentro desse sítio. E a nação do Xangô pernambucano, o Nagô Ebá, porque existia o Nagô Ebá e Nagô Xambá, acabaram se fundindo em um só. E nossa nação foi passando de Adão para Ojô, que era o filho dele. Ojô faleceu, hoje em dia é tocado por Manuel Papai, que também ficou como zelador da minha mãe de santo. E ela como era de Recife, acabou indo para o sítio do Paiadão. E depois ela veio para São Paulo com esposa, com filho, e trouxe essa nação para cá. No começo, como era a casa... em São Paulo, o que era mais difundido era Umbanda, por causa daquele problema do catolicismo ser forte. Então, a Umbanda era mais aceita. Ou Mesa Branca, porque só falava em espírito, ou Umbanda, porque tinha essa ligação com o catolicismo. Aí ela tocou, mas sempre indo para Recife para dar as obrigações dela, para Oxum. E depois ela mudou para Candomblé. E ela é a primeira pessoa que vem de lá? Sim, que trouxe o Nagô para São Paulo é a primeira. Hoje em dia nós temos aqui em Guarulhos, a casa deve ter uns 20 e poucos anos de fundada, que também é raiz de Recife, do sítio Paiadão. Mas aqui na Zona Sul, em São Paulo, a primeira casa Nagô Ebá do Xangô pernambucano é aqui. É uma nação totalmente diferente do Angola, do Queto. Se bem que na Bahia, muitas pessoas da Casa Branca, do Opofonjá, também frequentavam o sítio de Paiadão, por ser um polo negro, por ser um quilombo. Então, algumas características de rituais ou de toadas, você vê semelhança. Mas por quê? Desse intercâmbio que tinha do Quetu, da Casa Branca, ou do Opofonjá, com o Nagô do Recife. Os ogés da Bahia iam para o sítio do Paiadão, para fortalecer a raiz. Porque, assim, no tempo da perseguição, o que o Candomblé fez? Uniu as nações. Os únicos que nunca quis se unir muito, para não difundir muito com a coisa, foi o Angola, o pessoal de Congo. Então, mas Quetu, o Nagô, o Efon, se uniram para fortalecer, para a nação não se extinguir. Então, você vai ver alguns pontos parecidos ou semelhantes, ou até mesmo algumas toadas, alguns rituais que se assemelham. Por isso que aí depois, como já parou tanta perseguição, cada um foi para o seu lado. O Nagô continuou na sua ramificação, Quetu para um lado, o Angola para o outro. Mas sempre fomos nações próximas, mas diferentes. Aquela história, igual, mas diferente, é o que o Candomblé fez. E o Nagô, o que tem de mais diferente? O jeito de tocar, que são nos ilus, um tambor batido na mão, os rituais, as cantigas, é muito diferente. A gente vê muita diferenciação das outras nações. O Angola também é batido na mão, mas só que ele usa tabaque.
O Nagô não, já é Ilu. Se toca sentado. Igual, mas diferente, né? A mãe Zefinha, quando veio e fez um banda. A princípio ela tocava umbanda, porque era uma nação mais aceita, né, em São Paulo. A maioria dos babalorixás e alorixás de São Paulo e do Rio de Janeiro começaram tocando umbanda. E era mais aceito como? Assim? É porque, assim, os adeptos vinham por causa... E falavam assim, eu sou da Umbanda, por quê? Fazia esse sincretismo com a Igreja Católica. Então, se você falava, eu recebo um orixá... Não, eu estou cultuando Nossa Senhora da Conceição. Eu estou cultuando Bom Jesus, ou Jesus Cristo, ou São Benedito, ou São Bento, algum santo. Mas era o orixá. Então, como era mais aceito para quem não frequentava, então as nações começaram pela Umbanda. Mesmo alguns já sendo do Candomblé, tocavam Umbanda. E outros que já nasceram na Umbanda, continuaram tocando Umbanda. Em que momento? Porque não foi só a mãe Zefinha que parou de fazer a Umbanda, tocar Umbanda e voltou a tocar Candomblé em São Paulo? Não. Foram na mesma outros... época também... O que aconteceu nessa época? Para que as pessoas... Olha, eu não sei, porque assim... alguns pais de santos falam que o orixá exigiu que mudasse, porque já era a época, o tempo de mudar para o Candomblé. Então eles foram não abandonando a Umbanda, ou fazia uma festa para os Exus, para o Preto Velho, para alguns filhos que ainda tinham entidades, ou tratavam dentro do quarto santo. Mas o próprio orixá foi determinando, olha, já é a hora agora de tocar candomblé, me cultuar, né? Não me deixar no submundo. E aí muita casa foi mudando, porque o orixá exigia, e foi passando para o candomblé. Mas por exigência do orixá mesmo. Não que assim, acordei num belo dia, não quero mais tocar umbanda, vou tocar candomblé. Mas não foi assim drástica. A partir de hoje minha casa não toca mais umbanda. Não. Isso foi sendo inserido aos poucos. Mudando a receita, né? Mudando o medicamento aos poucos. Aí eu vou tocando para o orixá, aí eu vou tocando para o orixá, e eu vou tocando com mais frequência, vou diminuindo a umbanda e vou crescendo o candomblé, até só tocar o candomblé. E foi aos poucos. Aí quem já tocava Angola passou a só tocar Angola, ou Quetu só tocar Quetu, quem tocava Nagô só tocar Nagô, algumas casas toca Quetu e Nagô, Quetu por causa da raiz, para quem já é feito, que é a dona da casa, que nem aqui. Os filhos de santo a gente toca Quetu. E para nós que somos do Nagô, quando é uma obrigação ou uma festa do orixá, a gente toca Nagô, porque a gente não pode deixar nossa raiz. Mas agora eu fiquei curioso, hein, pai? Não sei se o senhor pode explicar isso pra gente. Mas por que pro filho de santo é Quetu? O orixá do filho de santo pede? É porque, assim, alguns orixás, que nem Logum Edé, você não vai achar no Nagô. São filhos que já vêm de outra casa? Não, foram feitos aqui. Feito aqui. Aqui nós passou a tocar Queto por causa da iniciação da filha de santa da Yalorixá Dandeuamin, nesse de Logum Edé. Então a gente passou por Quetu, tocar Quetu por causa de Logum Edé, porque não tinha uma nação que se assemelhasse à tradição de Logum. E como foram entrando barcos e mais barcos, nós continuamos para os filhos de santo tocando Quetu. Que nem Obá, você não vai ter feitura no Nagô. Nanã, você não vai ter feitura no Nagô-Ebá. Logum Edé nem é cultuado, ele é Odé. Ele é o filho de Oxóssi, mas no Nagô não existe Logum Edé. Então, por conta desses orixás que foram aparecendo na casa, a gente optou por
tocar Quetu para o filho de santo e o Ebá para quem já era iniciado. Os iniciados mais recentemente não começam a não aparecer Ebá, é isso? É assim, internamente tem algumas coisas que a gente coloca, claro, vamos dizer, fazer a liturgia na Go. A gente coloca pontos, axés, cantiga, culto para o filho no Ebá. Porque a raiz plantada aqui é Ebá. Mas também tem o Quetu. No candomblé, a sala é feito Quetu. Todo ritual de sala é feito Quetu. Agora, os ritos internos é Ebá. Alguns ritos internos é Ebá. Que não tem muita diferenciação do Quetu para o Ebá. Só no interno. O externo, sim, é totalmente diferente. Mas o interno tem muito ponto que é igual. Eu trabalho para terceiros, um escritório de contabilidade. Não é meu, sou funcionário. Isso a semana toda? De segunda a sexta. E o senhor mora onde? Aqui no terreiro mesmo. E aí, quando o senhor não está no escritório, o senhor está fazendo o quê? Quando o senhor não é contador, o senhor está fazendo o quê? Eu estou aqui também, fazendo obrigação, o ebó, fazendo jogo. Aí a gente tem que intercalar. Sair do serviço, sair da pessoa física, vem para a pessoa jurídica. Sair do Edmilson, vou para o Pingo. Sair do contador, vou para o sacerdote, vou para o GAN. E a gente tem que ministrar isso, né? Administrar, né? É difícil, mas A gente acostuma, né? A gente acaba acostumando. Você aprende a lidar, né? A modificar a sua vida para poder encaixar. Vida pessoal, vida espiritual, vida profissional. E assim a gente vai levando. E vale a pena? Vale. Por quê? Porque assim, o orixá me deu estrutura. Estrutura que eu falo em lidar com o público. Lidar com pessoas. Tratar ego, porque casa de candomblé é ego também. Você tem que saber lidar. Você não pode ser mais que ninguém. Você tem que colocar a outra pessoa à frente de você. Você tem que saber que o seu problema não é maior do que o problema do alheio. A sua fama não é melhor que a fama dos outros. Você não pode ser o babalorixá, o Ogã, a Eked, o filho de santo melhor que o outro. Você é igual, você está no mesmo patamar. Você tem que ter seu tempo para cuidar de você. Mas você tem que saber que você também tem uma pessoa para cuidar. Então o orixá te ensina isso. Te ensina que a sua cabeça não pode estar mais alta que a cabeça dos outros. Você tem patamares que você pode andar. Você não vai estar, você vai estar à frente de alguma coisa. Mas você sozinho você não vai tocar uma casa de candomblé. Você não vai cantar e não vai ter quem responda. Você vai precisar de uma pessoa para responder. Para você dançar, você vai precisar de uma pessoa para tocar. Para você fazer um ritual, você vai ter uma pessoa para te auxiliar. Então o candomblé te dá esse pé no chão. Você não está sozinho no mundo e você precisa de todos e todos precisam de você. É essa a estrutura que o orixá e o candomblé te dá. A respeitar o seu espaço e o espaço do alheio. Você nunca vai ser melhor que ninguém. Você nunca vai ser acima de ninguém. E ninguém vai ser acima de você. Todos vão estar no seu plano. Tem a hierarquia? Tem hierarquia. Tem os dogmas? Tem os dogmas. Mas tudo vai ser em prol de um coletivo. É o que o candomblé te ensina. É. Demorou para você aprender tudo isso? Demorou. Demorou porque você vê a cabeça de uma criança.
Por que você tem que bater cabeça com uma pessoa? Por que se o pai de santo está numa cadeira, o filho de santo tem que estar num banco? Por que se o pai de santo está num banco, o filho de santo está sentado no chão? Por que se o pai de santo senta no chão, o filho de santo deita? Eu falava, ué, é esquisito. Na minha cabeça é esquisito. Ele é melhor que uma pessoa? Não, ele não é melhor que uma pessoa. Mas por que fazer isso? Eu pensava assim, não, ele se sente, né? Eu não vou bater cabeça com uma pessoa. Aí você entende que você não está reverenciando a pessoa, o ser humano. Você está referenciando ao orixá que ele representa. Porque se um pai de santo está numa cadeira, o orixá está sentado ao lado. Então você não vai ficar no mesmo patamar com o orixá. Se ele está sentado num banco, o orixá está sentado no banco. Então você não vai ficar na mesma altura com o orixá. Você não está ali pela pessoa, pelo Edmilson. Você está pelo orixá que ele representa. Eu não vou sentar na mesma posição que Dandeu a mim, não por Dandeu a mim, não por Maria das Dores, mas por Dandeu a mim, o orixá que ela representa. Se ela bate cabeça, eu tenho que bater minha cabeça, porque não é ela que está, ela está batendo cabeça para o orixá dela. Se ela está reverenciando o orixá, eu reverencio o orixá dela também. Então isso é meio difícil de alguns entenderes e na minha cabeça também. Por que a pessoa... Eu estou idolatrando a pessoa? Não estou idolatrando a pessoa, mas sim o orixá que ela representa. Até eu entender isso, eu penei um pouquinho. Para a cabeça de uma criança de 7 anos é muito porquê. E antigamente, hoje em dia não, que nós temos a cabeça melhor de outro entendimento que os nossos mais velhos. Não minha mãe de santo, porque ela sempre tem uma cabeça à frente do tempo dela. Que muitos babalorixás e alorixás não te explicavam muita coisa. Mas por que existe o sacrifício de animal? Porque sim, não é do seu tempo de entender. Mas por que eu tenho que tomar banho frio se tem um chuveiro? Porque sim, não é seu tempo de entender. E muita coisa foi perdida. E muita explicação morreu junto com eles. E eu, no meu entendimento, é aquilo que você não perpetua, morre. Então, muita gente, hoje em dia, é muito esclarecido. Antigamente, muitos do candomblé eram analfabetos, tinha pouca cultura. Então, o que era questionado não era respondido. E com isso morria a tradição. Muita coisa ainda a gente pesquisa, a gente corre atrás, porque muita coisa foi enterrada junto com os velhos. Eu tenho minhas dúvidas também. E o que você ensina, você aprende. Né? É aquela troca. Às vezes um novo, que entra ontem no candomblé, te ensina coisa que você que está há 30 e poucos anos, não sabe. Ou sabia de alguma outra forma, de outra palavra, e a gente sempre vai aprendendo. Eu costumo dizer que o candomblé é uma universidade que você morre e não se forma. E como é que o senhor vê essa casa no futuro? Esse terreno no futuro? Quais são os problemas que o senhor acha que existem, pensando para fora do terreiro também? E como o senhor acha que vai estar no futuro? Assim, eu não posso dizer o futuro, né? É o que eu espero. Porque, às vezes, eu penso uma forma e é outra. Eu espero que o terreiro ainda continue. Que perpetuem a raiz, que toquem
a casa para frente. Porque para isso a gente ensina os mais novos. Passa o que a gente sabe. Ensina o que precisa. Alguns não querem aprender. Tem um problema também de eu querer ensinar e o outro não querer aprender. Mas eu espero que a casa esteja aqui. Toquem a raiz. Que os nossos descendentes vão tocando e a casa não morra, né? O problema que eu acho é que muitos da religião possam abandonar. Esse é o medo que eu tenho. Ou ir para o evangelho, ou ir para a igreja católica, ou ir para o ateísmo, algum lugar e abandonar, enfraquecer. Esse é o medo que eu tenho. Porque assim, quando minha Yalorixá estava 1 ano antes dela falecer, eu acho que ela já pressentia, né? Ela chamou, fez uma reunião e falou: vive 300 anos, né? E vive tocando também, vá levando os mais novos, vai tocando o que a gente. Eu não quero mais tocar ninguém, não quero raspar mais filho de santo. Aí ela falou assim: eu deixo na mão de Dandê, e Dandê toca, e Dandê vai. Nova, eu não quero mais saber disso. Oxum falou: calma, tudo se ajeita. Aí começou a chegar filho de santo novo. E foi chegando filho de santo novo, e ela não querendo raspar, tanto que muitos barcos foi feito por Dandeu a mim, depois desse êxodo que teve na casa. E Oxum falou assim que ia aparecer filho de santo e muitos iam nascer para tocar a casa com ela. Aí nasceu o Gão Maurício, que hoje é falecido, nasceu eu, meus irmãos, que muito tempo a gente que segurava junto aqui. E foi chegando, e a casa encheu de novamente. E tá até hoje. Então eu espero que depois que não existir mais eu, não existir mais Dandeu a mim, alguém dê continuidade aí. É o que a gente deixou, né? Candomblé é continuidade. É geração para geração e vai passando. Não sei se eu me estendi muito na resposta. Mas eu adoro quando se estende. Passa uma água pra ele. Passa uma água, né? Eu quero água. Fazer uma pausinha pra tomar água. Eu tô abusando demais. Mas essa mulher pulava, sapateava. Eu não vou lá não, porque chega lá, começam a perguntar um monte de coisa, eu não gosto de falar. Aí vinha Reginaldo Prandi pra cá, o Wagner Gonçalves, o pessoal da USP todo pra cá, pra fazer entrevista. E era uma negociação muito boa, né? Era mais fácil falar com o presidente da República do que falar com ela. Ela ficava muito louca. Eu não gosto de aparecer. Foto então? Vai vocês. Eu falei, não, quem é a dona da casa? Tinha que ser ela, né? Se a casa tem um representante, era ela. Nossa matriarca. Mas ela ia a pulso. Aí chegava lá, papai colocava ela no microfone para falar, ela ficava louca. Mas falava, né? Tava lá mesmo, quando tá na guerra tem que lutar, né? E ela acabava falando. Mas era muito ruim, ela não gostava. Vocês já têm uma pegada diferente? Não vou dizer pegada diferente, aqui é outra cabeça, né? É que ela achava que ela não tinha que se expor, que ela não era melhor que ninguém. Eu também acho. Tem muita gente mais estudada, que fala melhor, que tem outra cabeça. Mas a gente já não é que a gente queira aparecer.
mas é uma forma da gente desmistificar o candomblé, demonizar o candomblé, porque hoje o candomblé é uma seita satanista, é uma seita adorador do demônio, do diabo, do capeta, como quem quiser. Então a gente pensa assim, que a gente mostrando que o candomblé não é do demônio, mostrando que realmente a religião representa, que a gente cultuamos a natureza, força da natureza. O orixá nada mais é que uma força da natureza. A gente tem Deus, o Duduá, o Batalá, o Urumilá, como Deus Supremo. Ele é o mesmo Deus que está na Igreja Católica, ele é o mesmo Deus que está no evangélico, que está no budismo, que está na Umbanda, que está em qualquer lugar. É um Deus só. Mas só que em cada religião que ele foi cultuado com um nome diferente. Então a gente se expõe mais que os antigos para quê? Para tirar essa fama que o orixá é uma coisa ruim, pejorativa. Mas não que a gente queira se promover, queira se aparecer, que a gente se acha melhor. A gente só quer mostrar isso. O que os antigos já vinha naquele negócio de repressão, não queriam mais não se mostrar ou querer falar da cultura que a gente faz hoje. Não que a gente saiba mais que eles, que muita coisa eles levaram para o túmulo, né? Mas a gente tenta tirar esse véu ruim que plantaram na sociedade. E é difícil? É difícil. Muito difícil. É difícil porque virou cultura, né? Virou a cultura do mundial. Pelo menos aqui no Brasil. E pra gente mudar uma teoria ou uma cabeça é difícil. Para dizer que São Paulo era a terra da garoa demorou 30 anos. Como mudar uma cultura em poucos anos, ou de uma forma geral, que o candomblé não é do capeta? É difícil. Porque os velhos ensinam os novos. Aí a gente mostra para os novos que não é assim que a banda toca. Mas esses novos, para tirar esse ranço que já veio dos antigos, é difícil. É a tatuagem, né? Para tirar a tatuagem é difícil. Para tirar a fama também. E é o que a gente tenta. Tirar essa fama. Tirar essa tatuagem que pintaram. E a gente vai aos poucos, né? Para ganhar fama ruim é 24 horas. Para tirar a fama é uma década. Tem uma comida que o senhor goste mais do candomblé? Do candomblé, o molocum. O molocum é muito bom. É feito com feijão fradinho, bem temperado. É a comida que é servida ao Oxum. E também é muito boa de comer, né? Pra mim, a única que eu gosto. Tem outros que a gente come, mas não é a preferida. Que é o abadô de Iemanjá, o acarajé, que é o mais difundido, que todo mundo conhece. Mas fala mais do molocum. O molocum é uma comida feita de feijão fradinho, para Oxum. Por que o feijão fradinho? Porque o feijão fradinho, se você pegar o feijão e analisar, ele é um feto. Ele tem o desenho de um feto. E alguns, quando ele nasce, ele tem o ramo que pendura ele, que é o feijão fradinho, ele tem a mesma característica de um feto. Ele tem o cordão que
irriga a semente. Então essa semente, esse grão, ele é feito o homolocum. Ali vai o azeite de dendê, a cebola, todo o tempero, só que na comida do orixá não vai alho, né? Então, mas a culinária do candomblé é rica, né? Então vai dendê, vai camarão, vai cebola, o feijão, ovos cozidos, que é para enfeitar o prato, que é outra simbologia de Oxum também, que o poder da criação está no ovo, que o Oxum está ali dentro. Dali daquela gema, daquela clara, Oxum está presente. Que ali vai ser a criação. Então toda a simbologia do Homolocum é para fertilização, é para criação, é o nascimento. E é uma comida muito boa. É o que eu mais gosto, né? Eu sou suspeita a falar. E tem o acarajé também, que é feito do feijão fradinho. A base dele é o feijão fradinho, que ele é moído e vira uma massa, aquela massa é temperada com dendê, com pimenta, camarão, bate, frita, faz o bolinho. As baianas que vendem na rua, abrem e recheia com um monte de coisa, camarão, vatapá, caruru. Eu já não sou muito chegado, não. Prefiro ele fritar e comer. E dele também sai o abará, que é enrolado na folha de banana. Que ele já não é frito, que nem é a mesma massa, a mesma base, mas já não é frito, ele é cozido com azeite de dendê e também é servido para Inhaçã e vendido também nas bancas, né? Mas é tudo feito do feijão fradinho. E o senhor é ogã também? Sou ogã. Tem algum toque que o senhor goste mais, o senhor acha mais bonito? Aí é difícil. O Ijexá, que é o mais difundido e é o mais que chama mais, que todos os orixás que passaram na cidade de Ijexá, que é a cidade de Oxum, ó, vi tudo para roda, eu caí em Oxum. Todos eles têm o seu Ijexá, que era uma forma de Oxum agradecer a visita, ou eles marcar presença na terra de Oxum. Então é o Ijexá. É um dos toques mais bonitos. Mas todo o toque tem sua particularidade e representa uma história. Que nem vou dizer, o Vassi, que é de Ogum, que ele fala das lutas, da preparação para a guerra de Ogum. É um toque bonito também, mas para mim ainda o Ijexá é um toque que chama, é um toque que aproxima, é um toque que toca o coração da gente. É o Ijexá de Oxum. Perguntas? Minha banca avaliadora. Ele está escondendo alguma coisa da gente. Qual que é o outro desse Oxum aqui? E o senhor é de Oxum? Olha assim, eu nasci na casa de um Oxum, nasci no Odu de Oxum, fui feito por uma Oxum, mas eu sou filho de Iemanjá, com Oxum. Oxum sempre esteve presente na minha vida. É a que me trouxe ao mundo. Minha mãe também teve complicações no parto. Tanto que ela nem sabia que eu estava grávida de mim. Ela achava que era alguma doença. Os médicos falaram que era, na época chamava suspensão, que era a menstruação indo embora, mas não era gravidez. E Oxum mandou dizer, avisou a ela que era uma gravidez. E eu nasci pelo Odu de Oxum. Nasci com problema de saúde e tal, meio doentinho. Oxum me tratou. Eu cresci e engordei, por isso que eu virei pingo, que eu era pequenininho e gordinho. Mas eu sou filho de Iemanjá, feito por Iemanjá, mas raspado por uma mão de Oxum. Me criei na terra de Oxum. Fui criado por uma filha de Oxum.
E Oxum sempre esteve presente na minha vida. E o meu juntó é Oxum. Iemanjá e Oxum. Mais alguém? Pergunta? Mais uma. Sobre o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, esses ataques, o senhor gostaria de falar alguma coisa, deixar algum recado? Mas aí responde para ele. É assim. O que o senhor acha disso? É lamentável. Por quê? O pessoal quer tirar a responsabilidade dos evangélicos nesses ataques. É cunho político? É. Isso no meu pensamento. Não é que eu esteja atacando outra religião ou não. É cunho político. Por quê? Tudo que você faz na sociedade é política. Se você vai se beneficiar, é um jogo político. Mesmo que estejam usando traficantes para denegrir um tipo de religião para beneficiar a sua, é um jogo político. É uma troca. Eu acho lamentável. Por quê? Religião, você escolhe. Você não é imposto. Isso porque assim, a Santa Inquisição já fez isso. As pessoas que não forem da Igreja Católica Apostólica Romana, que não for batizada na Igreja Católica, é bruxo. Vai ser queimado na fogueira porque está fazendo o ato de bruxaria. A Igreja Católica já fez isso. Tantas e tantas pessoas foram mortas na fogueira, ou enforcada, ou até mesmo colocada em exílio, porque não seguia a Igreja Católica. Aí, com Martim Lutero, teve aquela quebra da Igreja Católica com o protestantismo. Mas aí o protestantismo também foi uma religião perseguida, muitos mortos, muitos enforcados, muitos crucificados, conseguiram fortalecer. E o que eles fizeram hoje em dia? Em pleno século XXI? Fazendo o mesmo caminho retrógrado da Igreja Católica. O que não for do protestantismo, não estou generalizando, alguns, vai ser sacrificado. Por quê? Qual é a religião mais fraca? Eles não vão atacar o catolicismo, que é uma religião forte ainda. O que eu vou fazer? Vou para a cultura afro, para os afrodescendentes, para o candomblé e a umbanda. Se não for protestante, quebra tudo, mata todo mundo. Isso eu acho o cúmulo. Em pleno século XXI, ver gente ser morta, templo profanado, imagens quebradas, tambores arrancados. Temos uma Yalorixá do Rio de Janeiro, que ela vai ser nossa parente de santo, porque ela é da raiz Opofonjá, em Salvador, que também o Ebá tem um braço lá dentro. Ela pediu exílio fora do Brasil, porque a religião está sendo execrada, porque a religião está sendo perseguida, porque a religião está sendo achincalhada, porque os traficantes fundaram dentro dos morros o protestantismo. Aí isso vem também, não vou citar nomes e nem cultura, mas porque a religião, os templos religiosos não pagam tributos para o governo. O que eles utilizam? Utilizam o protestantismo para lavar dinheiro, como o governo não vai fiscalizar isso, eles utilizam essas igrejas. Então, como conseguir fiéis para essas igrejas? Só tendo a minha religião. Se eu pego uma ditadura aqui no bairro, falo assim, quem não for raspado no candomblé
eu vou tocar fogo na casa da pessoa, todo mundo vai seguir o candomblé. É a mesma coisa que eles fizeram no Rio de Janeiro, nos morros cariocas. Até quem não tem religião nenhuma, é da saúde pública, o seu uniforme é totalmente branco, é proibido de andar de branco. Porque faz alusão ao candomblé. Porque do nosso nascimento à nossa morte, qual é a nossa roupa? Branca. Então eles proibiram quem é do médico, enfermeiro, parteira de usar branco. Com isso, quem é do candomblé não pode colocar no varal uma saia branca. Assim, eu fico profundamente magoado, chateado, e a gente ter que recorrer à justiça para poder fazer um culto. Ter que tocar um atabaque com a polícia na porta. Antigamente a gente tocava atabaque com medo da polícia estar na porta. Hoje a gente tem que ter com a polícia na porta para um traficante não chegar armado, acabar com o ritual, isso se não ferir outras pessoas. Isso não é privilégio do Rio de Janeiro, não. Temos casa em Jundiaí, que foi queimada. Não tinha candomblé na época. A casa estava fechada, mas aí a Lorixá não morava no terreiro. Foi para a casa dela, quando voltou no outro dia, a casa estava no chão, totalmente queimada. 100% do terreiro foi danificado. Temos casos no Paraná, que a casa, metade foi queimada e o Babalorixá foi quase assassinado, porque ele apanhou muito, chegou a ficar internado. Se não me engano, no Ceará, chegou vias de fato, os bandidos entraram na casa do pai de santo e falaram, ou você quebra o seu congá, que era uma umbanda, ou você morre. Ele falou, então mata. Mataram ele. Gente, século XXI. A ponto eu me senti numa Santa Inquisição. Eu estou me sentindo na Santa Inquisição. O país é um país laico, no papel, mas hoje em dia nós temos a bancada evangélica, que eles não fazem legislação para um todo, eles fazem legislação para uma determinada religião. Aí o político, os caras de pau, que isso é sem vergonhice, governo do estado, governo federal, prefeito, como vê que a maioria dos votos são da bancada evangélica, eles vão se unir àquele pessoal. Projetos de lei, em Cotia, teve um projeto que foi derrubado, mas teve recurso da prefeitura, que a maioria é evangélica, de cortar, de proibir dentro do município de Cotia que seja vendido animais. Animais vivos. Por quê? Quem se utiliza dos animais vivos? O candomblé. Ai, não, é que a Sociedade Protetora dos Animais tá. Não é a Sociedade Protetora dos Animais. É a bancada evangélica que tenta minar o povo do santo, o povo de candomblé. O candomblé, ele utiliza 3 tipos de sangue. A gente vamos colocar sangue, que é mais fácil da pessoa assimilar. O sangue animal, que é o que a gente extrai dos galos, dos bodes. O sangue vegetal, que é o sangue das árvores, das folhas. E o sangue mineral, que são nossas pedras, nossos otás, que a gente chama. Então, eu falo assim, maltratos aos animais. Não. O candomblé não maltrata animal. Tanto que o orixá não aceita que um animal seja maltratado.
Um ritual não pode ter animais feridos, animais doentes. A gente cultua nossas árvores sagradas, nossas plantas sagradas, os nossos rios, mares. Então, tudo isso para a gente é sagrado. Não só no candomblé, eu não vou puxar a nossa brasa para nossa sardinha, né? Porque assim, os judeus também fazem sacrifícios. E outras culturas também fazem sacrifício de animais. Mas só que assim, nós utilizamos só do sangue. Do edé, o sangue verde. A carne é feita para o nosso ebé, a nossa comunidade. É distribuído para quem não tem o que comer. Que muitos vêm na festa de candomblé porque na sua casa não tem um alimento. Não tem um pão de cada dia para dar para os filhos. E essas carnes, essas comidas são repartidas por toda a sociedade que está em busca de um alimento, de uma palavra, de um conforto. Vem na casa de candomblé, leva essas carnes também. Então eles tentam macular como? Manipulando que a gente maltrata animal, e os animais são sacrificados porque a gente acha bonito pegar uma galinha, degolar. Não. A imolação é necessária, porque a gente precisa dessas energias. Mas não tem desperdício. É aproveitado as penas, é aproveitado os órgãos que é distribuído ofertado por orixá, mas a carne é para o pessoal comer. Então não é uma cultura de matança. E a gente só sacrifica o que a gente vai precisar. A gente não fica correndo atrás de galinha e bode no pasto. Só que você vê que tudo que é envolvido negro, eu não sou aquele pessoal que fala, ai, meu Deus, é porque eu sou negro. Não. Porque o negro já foi muito massacrado, mas também não vamos fazer cultura de vitimalismo pra gente. Porque a gente não é vítima de nada. Porque se hoje a sociedade está do jeito que está, se hoje existe prédio, se hoje existe avenida, se hoje existe a cultura como um todo, o negro participou. Então não vamos dar um de vítima também, né? Nós fomos massacrados, nossos antepassados. Mas eles também contribuíram. Somos vítima na circunstância que viemos para o Brasil. Que nossos antepassados vieram. Mas nós também conseguimos nosso espaço. Ou seja, na cultura, ou seja, no mercado de trabalho, de uma certa forma, com menos frequência, com menos brilho, com menos aparição, mas conseguimos. Então vamos vitimalizar a cultura negra, mas tudo que é negro é marginalizado. Tudo que é negro é demonizado. Tudo que vai beneficiar o negro em qualquer área é podado, é cerceado. E isso que a gente tenta buscar todo dia, todo santo dia, com as nossas ações, para que não seja. E respondendo agora a pergunta da menina. Então, minha mãe de santo, Dona Josefa Lira da Gama, fundadora daqui, ela veio na década de 50 para São Paulo. Veio ela, o marido dela Cícero e a filha dela Maria das Dores. Hoje em dia é que senta na cadeira. Porque o marido dela ficou muito tempo desempregado. Aí São Paulo era tido como a terra das oportunidades, né? A terra que dava dinheiro. Vamos para São Paulo ficar rico. Aí então ela deixou a casa dela, vendeu tudo que ela tinha. Que era onde? Em Recife. E aí ela veio na década de 50 para São Paulo. Ela já era feita no santo. Já era iniciada na Jurema, que primeiro ela se iniciou na Jurema, depois ela foi para o Candomblé, que é uma cultura à parte, é feita
É uma mistura da cultura africana com indígena. Aqui no sul quase ninguém sabe. Aí ela deixou tudo, veio ela, o marido e a filha, a única filha. Ela teve muitos filhos, mas nenhum sobreviveu. Aquele tempo de doença, de pobreza, então só uma filha que foi a resistente e vingou, né? E vieram os 3 para São Paulo, na década de 50. Primeiro para a Zona Leste. Primeiro para a Zona Leste. Aí ela também ficou um tempo, a casa na Zona Leste, mas morava em Santos, então ela ia, vinha. Depois ela foi morar, a filha casou, ela foi morar com a filha. Aí aí ela conseguiu a casa dela, aí ficou a filha dela e ela, cada uma na sua casa. Aí a filha descasou, foi morar com ela. E assim foi indo até que ela transferiu a casa de Santo para Zona Sul de São Paulo. Aí a filha morava na Zona Central. Aí a filha vinha para cá. Era cada uma num canto, mas todo mundo junto. E foi passando. Aí a casa tocava umbanda na década de 50. Aí a mãe de santo dela veio para São Paulo, porque o Oxum resolveu vir para São Paulo. Aí ela falou: Zefinha, a gente com 2 bandas a gente já não é nada. Imagine com uma umbanda só. Por que você não muda sua casa para Candomblé? Só para Candomblé. Aí ela falou: minha mãe, é difícil, porque muitos filhos não vão aceitar. Aí ela falou assim: mas o Oxum também está pedindo. Aí foi quando Oxum veio para São Paulo, em 1970 para 71. Aí a casa passou a tocar queto. Passou Nagô, Ebá, teve uma influência de Angola também. E depois, com os novos filhos de santo, passou a quetu. Você vê a misturada, já teve, nessa casa tocou quetu. O Nagô, que nunca deixou de tocar, ainda teve influência do Angola. Porque o pai de santo da Dandeu a mim era de Angola. Ele foi iniciado em Angola, depois ele passou para queto. Então aqui teve queto, teve Angola, e permaneceu o quetu por causa do filho de santo e o Nagô por causa da raiz. E mais ou menos na década de 80, não, em 70 e pouco já estava aqui. Foi quando o Oxum veio de Recife para cá. E aqui a gente permanece. Ela rodou o mundo, mas chegou aqui na Zona Sul e permaneceu.